Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou gravando esse vídeo para orientar algumas questões sobre a nossa disciplina, não é mesmo? Hoje, dia 11/5, 11 de maio, a nossa disciplina tinha como previsão no nosso plano de ensino, no nosso cronograma atualizado, uma aula, então, não presencial, com atividade de estudo dirigido, a elaboração de uma carta. Que carta é essa? Bom, as cartas com metodologia de escrita e comunicação científica, ou escrita barra comunicação científica, elas têm sido muito usadas nessa nossa década. Tá? Então, têm sido utilizadas como um recurso para a construção desse diálogo científico, produção de conhecimento científico, elaboração de pesquisas, construção de análises e reflexões de uma maneira afetuosa, tá? De uma maneira cuidadosa e que gere um tom de intimidade, tá? A princípio, a carta é um gênero textual, né? Então, a gente normalmente coloca lá a data, coloca o endereço, coloca o nome da pessoa e ali relata uma série de coisas. Então, quando esse gênero textual ele é apropriado pela universidade no sentido de ser utilizado como um método, né, o desejo é que as características do gênero textual carta permaneçam, mas seja acrescentado o debate científico, acadêmico-científico. Eu fico pensando lá nas cartas do jovem Werther, por exemplo, né? É, que mesmo sendo cartas de muita poética, muita intimidade, eu acho que já tem ali um peso científico acadêmico. Né? É, Até porque a gente está pensando aqui a academia para além da academia vertical, racionalizada, pragmática, de conhecimentos racionais que dispensam os saberes empíricos e os saberes do corpo. Né? Então, já para mim já é próprio de uma carta das suas reflexões, desabafos, entregas, partilhas, já é próprio dela a reflexão científica, né? Pensando então a ciência com outros moldes. Então, a carta, ela então tem essa possibilidade, essa potência de trabalhar com proximidade e intimidade com o interlocutor, tem uma tessitura e uma construção que ela é afetuosa, ela pode ter um tom de desabafo, pode ter um tom de confissão de um segredo, mas eu acho muito relevante que a gente trate a carta dentro da academia como uma possibilidade de escrever com afeto, com carinho e sinceridade. Tá? E essa sinceridade, por exemplo, ela vai contestar aquele antigo lugar que dizia que era necessário ser neutro dentro da universidade. Então, ao escrever uma carta, inclusive você está colocando o quanto que a neutralidade é uma falácia, né? Porque você está ali com intimidade e entrega, dizendo vários aspectos que rodeiam o tema que você discute. A carta também tem um tom de relato de experiência, e a gente pode, então, pensar no relato de experiência como uma técnica, uma forma de escrita dentro da universidade, que também está dentro dessa possibilidade da escrita da carta. A carta também, então, carrega, como eu disse anteriormente, com muita força, reflexões e análises de um tema, de situações, de experiências, e a intenção é acrescentar e ter a possibilidade da abertura dessa carta dentro do âmbito acadêmico-científico, desse diálogo potente com teoria, com teóricos, com pesquisas feitas por pesquisadores, pesquisadoras, pesquisas disponíveis no campo acadêmico. É, algumas, como fala?
algumas inspirações, por exemplo, para a escrita da carta, né? Temos a professora doutora Carla Ávila, da Federal de Grande Dourados, que na sua tese Corpografias Afro-Orientadas e Ameríndias, Cartografias de Processos de Criação em Dança Teatro Brasileira, usa o recurso da carta como uma grande forma de interlocução com os sujeitos da pesquisa. Então, as pessoas com que ela viveu, trabalhou, estudou, dançou junto ao longo de anos, de décadas, escreveram cartas para ela no sentido de agregar conhecimento, diálogo, debate, reflexões à tese que a professora Carla estava construindo. Muito inspirada nas cartas dos viajantes que encontraram o Brasil com toda a problemática da colonialidade e que escreveram muitas cartas descrevendo esse país, né? A terra encontrada que depois se transforma em país. Então, algumas dessas foram as motivações da professora Carla. O professor doutor Jonas Carlos de Souza Feitosa, na sua tese, concluída em 2022, intitulada Transrelações dos Corpos na Dança, Objetos e Dançarinos em Cocriação, utiliza dessa ferramenta carta no que seriam as conclusões ou considerações finais da tese. Ele chama, então, de uma carta aos leitores. Momento, então, que ele faz uma revisão, uma retomada de tudo que teve na tese, de maneira também muito cuidadosa, muito afetuosa, usando dessa forma de escrita como uma forma de fazer as considerações finais, mas fazer as considerações finais com proximidade, com intimidade, com carinho, com afeto. A pesquisadora Neila Baldi, doutora Neila Baldi, em 2017, conclui o trabalho intitulado Por um Balé Somático, Cartas sobre o Aprender e Ensinar Balé Clássico, por meio das abordagens de Béziret e Lama Martenieff e do construtivismo pós-piagetiano. É muito interessante porque a doutora Neila, então, ela está muito inspirada num livro canônico da história da dança, que é o Cartas de Nové, mas mais ainda, lendo as cartas, lendo a tese dela, da professora, você vê que ali tinha uma motivação também dos campos de estudo dela. Então, por muito tempo, ela trabalhou com comunicação, com jornalismo, se não me engano, salvo engano, e via nessa forma de comunicação mais afetuosa, mais próxima, mais direta, mais objetiva, mas não uma objetividade cartesiana, mas relacionada a uma objetividade de ir direto ao ponto, talvez. Então, inspirada no que ela já fazia, ela entende que a escrita dela no universo acadêmico deveria, então, dialogar as suas áreas de conhecimento, né? O jornalismo e a dança, e, acima de tudo, uma construção que fosse mais fidedigna ao que ela ao que ela sente, ao que ela experienciou sobre os temas discutidos no texto. É um exemplo bem interessante também do uso da carta. Tenho notícias também que na Federal de Goiás, a professora doutora Renata, do curso de licenciatura em dança, tem trabalhado na pós-graduação também possibilidades de construir cartas na construção de dissertações, também nesse ensejo de uma metodologia de escrita que dê conta das camadas sensíveis, artísticas, poéticas do fazer da dança nesse estado de análise e reflexão que a pós-graduação, a universidade exige. Para vocês que estão fazendo didática da arte 2, qual que é o objetivo dessa atividade em forma de carta, né? Lá na primeira aula, eu perguntei para vocês quais eram, então, as memórias que vocês tinham dos mestres e mestras da dança ou das artes, do teatro,
que muito marcaram a vida de vocês positivamente, né? Então, lembrar com carinho daquela pessoa que foi importante na sua formação. E aí, além de pontuar quais foram os aspectos afetuosos, sensíveis, subjetivos, do carinho que essa pessoa teve na sua vida, tentar entender como que a prática educativa dessa pessoa marcou a sua vida, mas principalmente foi importante na formação artística que esta pessoa compartilhou contigo. Então, relacionando o quê? Relacionando o fazer docente, né, com as suas memórias de uma experiência de aprendizagem, né, positiva. Também pedi para vocês, na ocasião, que vocês se lembrassem de um professor ou professora que não foi o mestre querido, né, do coração, a mestra querida do coração. Pelo contrário, que foi assim aquele professor que, nossa, você assim saiu traumatizada, saiu triste, saiu magoado e principalmente não teve o processo de ensino-aprendizagem como um processo positivo, um processo, não gosto muito da palavra, mas um processo eficaz, né? Por quê? Para você começar a identificar não as emoções, né, que estão na memória dessa relação, mas principalmente para você identificar quais foram os equívocos metodológicos, didáticos que estavam ali naquela relação que não foi de ensino-aprendizagem, né? Para quê? Né? Para você comparar, então, elementos didáticos e metodológicos que foram eficazes, já falei que não gosto da palavra, mas que foram, então, positivos, que chegaram no ensino-aprendizagem e numa formação consciente, numa formação participativa, numa formação para a liberdade, numa formação para a autonomia e técnica também. Você aprendeu conteúdos, aprendeu especificidades da área com aquela mediação ali de conhecimento, né? E o outro lado, quais foram ali os equívocos, então, metodológicos, didáticos, que não te levaram à aprendizagem técnica, não te levaram à aprendizagem, a um crescimento pessoal, subjetivo, em direção, né, ao que nós falamos, à autonomia, à liberdade e a uma formação, então, completa do ser, do sujeito, de si, tá? Tudo isso para dizer que essa carta agora surge, então, como uma forma de vocês escreverem para a pessoa que vocês desejarem. Então, pode ser para sua mãe, para o seu pai, para sua irmã, para alguém que te acompanhou, desculpa, nestas aulas, em outras aulas, para alguém que te acompanha nas aulas hoje, amigos de universidade, eu ia falar de escola, olha que delícia. Pode ser para o professor, para o mestre, para a mestra querida, para quem você quiser endereçar essa carta. Então, relatando experiências de ensino-aprendizagem, tá? Fazendo uma análise e uma reflexão sobre pontos positivos do método didático de partilha de conhecimento, tá? Relatando, então, essa dinâmica. Métodos didáticos de ensino-aprendizagem da formulação da mediação de conhecimentos específicos na área de artes, relatando como você analisa que aprendeu ou não aprendeu, colocando também elementos sensíveis desses momentos de aprendizagem, e segundo os textos que nós discutimos em aula, lembrem, resgatem os cadernos, segundo os textos que vocês estão lendo para os seminários, coloquem, então, diálogos com autores que vocês já conhecem ou conheceram na disciplina, tá bom? Quantas páginas precisa escrever? Até 2 laudas, tá bom? E é um trabalho individual, tá? Eu vou aqui contar, assim, que tem em outras disciplinas que eu pedi atividade semelhante,
Tiveram cartas muito bacanas. Teve uma estudante, por exemplo, que escreveu a carta para o pai dela, que não a apoiou no ingresso do curso de licenciatura em dança. E aí ela escreve uma carta, não assim, brigando, né, com o pai, mas dizendo tudo que aprendeu até aqui com a dança, com a universidade, com a dança fora da universidade, né? Então ela deu uma aula sobre a dança ali naquela carta. Essa é a intenção, tá? Que vocês escrevam com carinho, com afeto, com intimidade, mas escrevam conteúdos dessa relação didática, metodológica de ensino e aprendizagem. Eu, às vezes, paro de falar, porque eu estou com medo de que não esteja gravando, mas eu espero que esteja assim. Bom, no dia 18, a gente tem no nosso cronograma anotado que é aula presencial. Eu, infelizmente, vou precisar que, mais uma vez, seja uma aula online, mas online e síncrono, tá? Uma aula que vai ser, então, das 11 da manhã a 12h30, tá? Desculpa, mais uma vez, por ser na hora do almoço. E vai ser a apresentação de apenas 2 seminários, tá bom? Aí, no dia 25, que seria uma aula online de estudo dirigido, peço, por favor, para a gente mudar para ser aula presencial, das 9 até 12h30, 1h. E aí vai ser a apresentação de 4 seminários e de 2 aulas em grupo, tá? O que são as aulas em grupo? Lá no dia 27, em que nós tivemos aula online, eu pedi que vocês construíssem um plano de aula em grupo, contando com 2 linguagens artísticas e abordagem prática-teórica, essa aula, né? E pedi que, após a aplicação da aula, então isso nós vamos fazer depois do dia 25, após a aplicação dessa aula, vocês, em grupo, escrevessem um resumo nos moldes do edital da JART, que é um evento acadêmico que acontece na nossa universidade, relatando, então, e problematizando como foi a construção do plano de aula, a execução da aula e o que de fato aconteceu na aula, né, com as pessoas, tá? E aí, então, pelo tempo, no dia 25, a gente só 2 grupos vão poder ministrar a aula, tá? E 4 grupos vão apresentar o seminário. Tendo dúvidas, mandem para mim, eu às vezes demoro, mas respondo e vai dar tempo de tudo, tá tudo certo, tá bom? Muito obrigada e espero que esse vídeo ajude na construção da carta de vocês.